Você já pensou um dia ser aclamado pelo povo e ser considerado o futuro do futebol, mas de repente ver seu futebol ter uma queda imensa e nunca mais voltar a ser o mesmo? Então nesse vídeo eu vou dar exemplo de 5 jogadores que tiveram um auge muito bom, só que uma queda que ninguém acreditou que eles teriam ter e nunca mais conseguiram voltar ao mesmo futebol. Então já prepare sua pipoca, você aconchega aí no sofá e vem comigo descobrir quem são esses jogadores. Começamos com Alexandre Pato, o sinônimo de esperança para o futebol mundial e principalmente para nós brasileiros. Ver ele brilhar junto com o Neymar era tudo que nós queríamos. Depois de brilhar no Internacional, ele desembarcou em Milan, chegando lá como uma estrela em ascensão. Muitos torcedores acreditavam que ele ia ser o futuro do Milan. No Milan ele fez 150 partidas, brilhando ao lado de Ronaldinho e Kaká, com 63 gols do Pato, né? Só que o Pato começou a ter várias lesões e isso acarretou no fim praticamente da sua carreira. Ele não conseguiu mais jogar com aquele desempenho que ele jogou no Milan e no Internacional. A cada nova chance em um novo clube, a estrela de Pato parecia brilhar cada vez menos. E o seu futebol, que antigamente era muito encantador, não era mais aquele futebol. Pato passou por clubes como o Orlando City, Corinthians, e nunca mais conseguiu replicar o seu desempenho. O seu melhor desempenho depois dessa lesão foi quando ele jogou no Tianjin-Tianjin. Então praticamente ninguém vai ver, só quem é de lá. Ao todo da sua carreira, Pato fez 492 jogos, marcou 188 gols e deu 58 assistências. O último clube que ele atuou, eu acho que é o São Paulo, e ele está sem clube. E ele se tornou apenas uma sombra do que ele poderia ter representado no futebol brasileiro. Quem não se lembra do Dele Alli brilhando na Champions de 2019, fazendo jogadas espetaculares, golaços, jogadaças, e todo mundo provavelmente lembra da comemoração dele. Eu não sei fazer. Tenta aí fazer, deixa nos comentários se você ensina. E ele era tratado como o futuro do futebol inglês. Pelo menos para ser um cara que ia ajudar muito a seleção inglesa. Nas Eurocopas, nas Copas do Mundo, na Nations League. Ele começou a ter problemas sexuais que afetaram na sua carreira. Ele não conseguiu mais mostrar o seu mesmo desempenho que ele teve naquela Champions de 2019. To go training, this is when he'd stopped playing me. I remember just looking in the mirror. I mean, it sounds dramatic, but I was literally staring in the mirror. And I was asking if I could retire now at 24, you know, doing the thing I love. For me, that was heartbreaking. It's always been me against myself in everything. I was winning the fight, smiling, showing that I was happy. But inside, I was definitely, you know, losing the battle. Trauma is trauma, and your body registers it in the same way no matter what it is. If you knew about my life, you would understand that a little bit more. I want to help other people to know that they're not alone in the feelings they've got. And doesn't make you weak to get help. Já está distante daquela magia que ele cantou na Premier League, na Champions League, em vários campeonatos pelo Tottenham. Ele está tentando retornar sua carreira, mas a cada passo que ele dá, parece ser mais difícil. Nunca mais Dele Alli voltou a ter aquele futebol de alto nível que todo mundo esperava. E nem fazer aquelas comemorações doidona com os dedos que eu não sei fazer. Quem não se lembra do Adriano Imperador? Eu não lembro, porque eu nasci em 2009, então eu sou muito novo. O meu pai, o meu tio, pessoas mais velhas, lembram muito bem dele, fazendo aquela virada histórica contra a Argentina. No auge, ele era um dos jogadores mais temidos e respeitados. Ele começou na base do Flamengo, e rapidamente ele trouxe olhares de olheiros da Itália, da Internazionale de Milão. Quando ele chegou lá, ele brilhou, sendo até chamado de O Imperador. Ele era uma fusão perfeita de força e habilidade. Mas com toda essa glória, havia uma dor que habitava dentro dele. Uma coisa que acabou acarretando no seu mau desempenho foi a perda do seu pai. Depois que Adriano perdeu seu pai, ele nunca mais voltou a ser o mesmo. Problemas sexuais e falta de disciplina atrapalharam a carreira dele, acarretando no seu mau desempenho. Sua história se tornou um lembrete do que ele poderia ter sido, mas com um triste fim. Balotelli, o nome por trás de um talento indomável. Ele brilhou na Inter, fez história no Manchester City e foi herói na Euro de 2012, fazendo com que a Itália ganhasse o troféu e fosse campeão daquela Euro. Quem não se lembra daquele meme do Balotelli com os braços assim? Balotelli era um jogador que todo time queria na época. Mas o seu problema nunca foi o talento. Isso era o que ele mais tinha. O problema dele estava aqui na cabeça. A falta de foco acabou com a carreira dele.
tirando de clubes de elite, trazendo para clubes menores europeus. Depois disso, Balotelli nunca mais foi o mesmo. Se envolveu em polêmicas, brigas e esqueceu de importar com o que realmente fazia a diferença. Balotelli nunca mais foi o mesmo. Deixou de ser convocado pela seleção italiana, nunca mais voltou ao Manchester City, no inteiro. Nunca mais foi procurado por um clube de elite. E muitas dessas polêmicas acabaram atrapalhando sua carreira, não mostrando o futebol que ele tinha. Por último, temos o craque de La Masia, vamos direto para Barcelona. Borja Kiric. Que assim fala o nome dele, se eu estiver errado, deixa nos comentários. No início, muitos torcedores de La Masia pensavam que ele era o novo Messi. Estreou cedo no Barcelona e parecia ter um futuro brilhante. Mas a pressão acabou atrapalhando ele e nunca mais voltou a ter aquele mesmo futebol. A expectativa dele era tão grande que acabou mexendo no psicológico dele e ele não aguentou a pressão. Ele se perdeu na busca por se afirmar, passando por Roma, Ajax, Stoke City e tantos outros clubes. Em 2023 ele encerrou sua carreira, deixando um enorme e se ele tivesse feito aquilo, ele poderia ser campeão da Champions League. E esse está na mente de alguns torcedores até hoje. Porque se não fosse tanta pressão, ele poderia ter sido um novo Messi, quem sabe. Mas a história desses jogadores é um lembrete de como o futebol pode ser imprevisível. O talento por si não é suficiente. Você não deve prestar atenção só no futebol. Você deve prestar atenção na disciplina, lesões, questões pessoais e outras coisas, como pressão. Isso está à sua direita e você nunca deve esquecer disso. Porque futebol não é só futebol também é mental. Essas histórias ensinam que nada é garantido. E cada momento no topo deve ser aproveitado ao máximo. E você, ainda acredita que algum desses jogadores pode dar a volta por cima e voltar a ser o que era antes? Deixe sua opinião aí nos comentários.